Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa Nutrindo a Saúde Mental. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Rayala, eu sou psicóloga. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Oliveira, eu sou nutricionista e hoje nós estamos aqui com mais um programa Nutrindo a Saúde Mental. Gratidão a todos que estão nos assistindo e seguimos com mais um programa aqui. Bom, antes de a gente começar, falar para todos que estão nos assistindo, está compartilhando o nosso programa. A gente está aqui lendo os comentários, Isso. as perguntas e a sugestão. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que está sendo muito abordado, né, Amanda, atualmente, Exatamente. que é o retorno às aulas presenciais. Isso. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho do que vem sendo dito, mas a gente vai estar abordando também mais na área da psicologia e da nutrição. Sim. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algo a ser acrescentado, a gente vai estar aqui lendo e é sempre importante, né, Amanda? A gente está aqui passando para as pessoas algumas dúvidas aí a serem surgidas. Com certeza. Conforme a gente está recebendo as perguntas. Uhum. Então, assim, não tem como a gente falar das voltas às aulas presenciais como não falar da educação. Exatamente. Então, assim, é importante a gente estar falando aqui que algumas perguntas que eu sempre recebo, Amanda, como eu atendo um grande número de crianças, são os pais perguntando para mim: devo ou não encaminhar o meu filho para a escola? Sim. Então, assim, a gente está aqui para estar falando um pouquinho sobre, mas lembrando que a gente não está aqui falando para vocês, pais responsáveis, enviar o filho de vocês para a escola. Eu acho que isso é pessoal de cada família, de cada a situação pai. de cada pessoa, né? Sim, então assim, a gente não está sugerindo que retorne, a gente está aqui apenas para falar um pouquinho referente ao protocolo da saúde, enfim. Exatamente. Então, falando um pouquinho da educação, a gente está no momento agora, né, que está retornando às aulas presenciais. Algumas escolas já estão recebendo 30% dos alunos. Isso. Outras estão dividindo em grupo de 2, que é o grupo A e o grupo B. Uma semana vai um grupo e na outra semana vai outro grupo. Ou intercalando dias, né? Depende muito do colégio, da escola. Isso. Só que uma coisa que eu estava observando, né, conforme a gente acaba estudando o tema que a gente vai abordar, é o cuidado emocional que a gente tem que ter, não só com o aluno, não só com a família do aluno, mas também com os professores, os coordenadores, os gestores. Então, assim, é de extrema importância a gente ter uma parceria. Com certeza. Com os profissionais. É importante falar do psicólogo nesse momento, porque a gente precisa ter essa escuta dos profissionais, porque eles chegam com grande dificuldade. Por exemplo, a gente, no momento que a gente entrou na pandemia, nós fomos obrigados a nos adaptar de formas diferenciadas. Sim. O professor, no caso, ele saiu da aula presencial, que era algo que ele tinha já era algo habitual. E acabou dando aula remoto. Então, assim, acredito que eu, você, grande parte das pessoas que estão nos assistindo teve que se adaptar. E como o professor, o coordenador, o diretor, não foi diferente. Teve essa mudança. E não teve um preparo. Sim. Então, foi assim, vamos fazer da forma que dá, sem o preparo. E o retorno das aulas está acontecendo a mesma coisa. Mesma forma. Eles estão sem preparo para voltar. Claro que é importante a gente saber que está voltando aos poucos, né? De forma mínima, mas está voltando. Sim. E os professores não têm esse preparo. A gente vai voltar às aulas.
vamos trabalhar dessa forma. Então, eles estão se remanejando conforme a demanda está sendo seguida. E isso causa algumas questões emocionais. Com certeza. Porque os alunos chegam de que forma? Chegam ansiosos, eles chegam aflitos, eles chegam com a esperança, né, de que o que tem por vir e quem é como que eu posso dizer? O catalisador é o professor. Exatamente. E será que ele tá tem preparado? condições, né? Será que ele não tá sensível com esse momento que a gente está vivendo? Então, assim, a gente não pode deixar o cuidado com esses profissionais de lado. Sim, é verdade. E assim, a escola, ela é um ambiente de encontros, né? E eu acho que seria muito importante a escola que tiver oportunidade tá abrindo um encontro que pudesse ter um diálogo entre os alunos, entre os professores, entre a comunidade, enfim, para que pudesse ter uma clareza, né? Poder falar um pouquinho como que está sendo essa nova era, né? Esse novo momento que a gente está vivendo, quais as condições da escola, o que a escola pode estar oferecendo nesse momento, o que a população em torno da escola pode estar oferecendo, porque a gente sabe, né? Mesmo que as crianças e os adolescentes estão voltando na escola, a gente tem que ter aquele protocolo, né? Exatamente. É assim, por exemplo, protocolo aqui. bem rigoroso, da qual nenhum dos profissionais estão muito habituados com ele ainda, e aí fica uma confusão. Por exemplo, a questão da máscara, né? Nós não estamos aqui utilizando a máscara, mas a gente está usando todo o protocolo aqui da instituição, da rádio. Então, assim, mas da porta do estúdio para fora, a gente está utilizando todas. E antes de a gente começar o programa, tem higienização, tudo um protocolo. E a escola também tem. Sim. Então, assim, crianças usarem a máscara, assim como os adolescentes. E as crianças é muito mais complicado. Então, não tem que ir para a escola para aprender, né? Ele já tem que sair de casa sabendo disso. Sim. Importante saber da higienização das mãos, tá sempre lavando, passando álcool em gel. E a gente sabe que quanto menor a criança, ela quer ter o contato, tem aquela... Empresta a caneta, a borracha, empresta o brinquedo, outro. Então, tem que ter isso dentro de casa, para quando ela sair, ela já tá ciente. Porque a escola, ela tem o papel da educação, mas nesse momento, isso já tem que já fazer parte da criança. Ainda mais quando a gente quando a gente fala da criança, né? Quando a gente fala a criança. Então, são situações das quais a gente se preocupa bastante. E a gente fala de benefícios, né? Mas a gente também fala de malefícios. Mas eu vou falar alguns benefícios, tá? Que eu acho importante a gente estar falando, Amanda, para as pessoas saberem o quanto que é importante esse contato novamente com a escola. Então, assim, a rotina escolar, não só escolar, a rotina em si, eu falo sempre com os pacientes, os pais dos meus pacientes, crianças e adolescentes, a importância da rotina. Porque nessa pandemia, muitas crianças acabaram não tendo rotina. É verdade. Então, assim, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, se alimenta a hora que quer. Elas estão aproveitando esse momento de pandemia como férias. Como férias, isso. E os pais, férias de 2 anos, quase. E os pais, eles têm que mostrar para a criança que não é férias. É o momento que a gente está vivendo, mas as aulas, elas permanecem. Claro que tem muitas e muitas crianças que não têm condições de estar assistindo as aulas de forma remota, mas tem muitas que também têm condições e os pais acreditam que não tem... Não é necessário. Não tem fundamento nenhum. Não. É importante, sim, a rotina.
Então, assim, se você é pai ou mãe, está aqui nos assistindo e tem um filho que está tendo aula ainda de forma remota, mesmo que agora, que já está chegando quase no fim, é importante estar explicando para ele que existe sim uma rotina a ser seguida, né? Sim. Então, tem que ter hora para acordar, sim. Tem que ter hora para dormir também, para se alimentar, enfim, para ter o seu lazer. Ou seja, a rotina tem que ter. Por quê? Exatamente. Porque a rotina ela ajuda com o desenvolvimento. Tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o desenvolvimento emocional. Então, assim, as pessoas falam, nossa, uma rotina, sim, uma rotina. Por mais que ela seja aquela... eu sempre sugiro aquela planilha, sabe? Que você tem tudo anotado. Sim. Dos dias. Da segunda, hora que você acorda terça, até- quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí as pessoas falam, nossa, quem gosta de viver na rotina? A criança. Ela tem que aprender. Outro benefício que eu encontro nas aulas presenciais é a assimilação. Eu acredito, Amanda, que a assimilação dos estudos presenciais ela é mais eficaz. Com certeza. Claro que a gente não pode generalizar. Tem algumas pessoas que sim conseguem assimilar de uma forma positiva os estudos online, mas nada como presencial. E né? quando a gente fala de criança, piora, né? Porque a assimilação deles é muito melhor quando você tem alguém ali para ensinar. Sim, E até porque ele não consegue ficar lendo textos e tudo mais. Então tem que ter sempre alguém ali no manuseio do lápis e tudo mais. Porque assim, uma criança menor, imagina como que é para ela ficar durante 4 horas sentada em frente ao computador. Nossa. Porque se na sala de aula ela não fica, imagina dentro de casa, né? Então, assim, tem que ter um adulto para estar auxiliando. Sim. E como as coisas estão retornando, os pais, eles estão voltando a trabalhar. Exatamente. E geralmente não tá tendo com quem deixar a criança. Ou até tem, mas essa pessoa não tem habilidade de... Olha, vamos sentar aqui do meu lado, vamos assistir aula juntos. Sim. Ainda mais crianças de 6, 7 anos que tá na fase da alfabetização. Ou que tem 8, 9 anos e acabou não conseguindo aprender. Exatamente. Pela não... Por culpa dos pais. Claro que uma porcentagem mas outra porcentagem não. Mas pela essa falta de habilidade, né? Sim, até porque os pais não são pedagogos, né? Não tem formação para isso. A maioria não, né? Sim. E aí acaba não conseguindo auxiliar a criança nos estudos. Aí acaba criando esse prejuízo. Sim. Mas, de todos esses benefícios que a gente falou, eu acredito que o maior é o contato. Sim, com certeza. A criança vai ter o contato com os amiguinhos da mesma idade, vai extremamente importante. Com certeza. Eu sempre falo, né? O isolamento social, ele trouxe muitos prejuízos, não só para as crianças, né? Que sentiram muito, mas para nós adultos também, né? Sim. Então, a gente está tentando retornar aí aos poucos, mas esse contato é algo muito, muito importante. E ajuda também, traz alguns benefícios. A gente falou aqui alguns dias atrás, no nosso programa, a questão da autoestima. É verdade. Então, a criança tem autoestima também. A criança, o adolescente. Então, isso ajuda bastante na questão do contato com o outro. Só que, foi o que eu falei, a gente precisa ter o acolhimento. Então, assim, a gente estava elaborando o tema para falar e a gente pensou do acolhimento tanto dos alunos quanto dos familiares, dos professores. A gente tá junto nessa causa, né, Amanda? Sim, exatamente. Então, é importante a gente estar falando que a gente está dando ouvido para essa classe social que está aí retornando aos serviços, a importância que tem e a gente está aqui para tá auxiliando. Porque foi o que eu falei, né? Os professores, eles são o pilar, né? Então, as crianças chegam com aspectos emocionais, aí junta com a família,
Aí junta com a comunidade, junta com os coordenadores, enfim, o professor fala. Toda a responsabilidade para mim, eu não tenho toda essa estrutura. Não que ele não tenha, mas assim, a sensibilidade que o momento em si Sim. tá exigindo, né, dele. Então, assim, é muita responsabilidade que talvez ele não tenha todo esse preparo. Ele não foi preparado para estar dessa forma. Então, assim, os pais, os alunos, se vocês têm interesse em estar voltando, retornando para a escola, vocês conversam entre si, entre a família, faz uma visita até a escola, vê como é que está sendo, se o protocolo está sendo seguido, quais que são as dificuldades, se vocês podem estar ajudando, né? Sim, é a verdade. escola, porque nesse momento foi o que eu falei, né? Tem que ter uma colaboração de todos. E acredito que isso ajuda a acalmar os ânimos, né? As Com angústias certeza. que os profissionais eles estão passando, mas não só eles, né? Acho que é um todo. todo. E aí eu achei interessante quando a Amanda disse que a gente teve que ter uma adaptação lá no passado e agora a gente está tendo que ter outra adaptação, até porque está retornando, mas está retornando diferente. Então, o atendimento, ele tá, escolar, ele tá em atendimento híbrido, que foi o que a Amanda havia dito. Tem escolas que optaram por cada semana em uma turma, tem escolas que cada dia uma turma, ou que reduziram. Então, tem alguns online ainda e outros presenciais. E isso dificulta ainda mais o trabalho dos coordenadores e dos professores, porque eles têm 2 trabalhos agora. Eles têm que lidar com os que estão em casa, com a família dos que estão em casa, porque eles têm um trabalho com a família também, e os que estão ali na creche. E aí eles dividem os profissionais, então se haviam, por exemplo, numa creche 20 professores, agora tem 10 online e 10 presenciais. E aí os 10 têm que tomar conta das crianças que estão ali. E junta com os protocolos, que não pode distanciamento, que não pode abraçar, e aí não pode chegar muito perto, e a criança, ela tem toda a parte afetiva que a Amanda estava falando, e quer abraçar e quer chegar perto. O adolescente também, porque ficou 2 anos longe de todo mundo, e aí não via a hora de poder abraçar, de poder beijar no rosto, que é uma coisa do Brasil mesmo, que a gente gosta e agora não pode mais. Então, você imagina o impacto que isso gera em todos, né? Tanto nos profissionais quanto nas crianças e nos adolescentes que estão voltando. E assim, uma escola, ela sempre é bem volumosa, né? Imagina como que deve ser difícil o professor saber diferenciar. Porque, por exemplo, tem algumas escolas que ela tá dando aula online e presencial ao mesmo tempo. Só que tem outras não. Outras estão dando presenciais e depois online. Então, o professor tem que dar a mesma aula diversas vezes. Sim. Então, assim, ele tinha um período para trabalhar, esse período está sendo triplicado. Então, assim, é muito difícil. E o professor, ele tem um papel muito importante na vida do adolescente e da criança, porque se a criança não tem aquela relação com os pais, o adulto mais próximo a eles são os professores. Sim. E a gente falou muito isso na questão do isolamento social, porque sente falta, né? A criança tem aquele contato com o professor diariamente e acaba sendo rompido. Então, acho que isso é importante a gente estar falando. Com certeza. A gente tem aqui alguns comentários, Amanda, que eu vou estar lendo. Pessoal, se vocês quiserem estar mandando comentários sobre o nosso tema que a gente está assistindo aqui, para a gente estar passando, também é importante. Então, o Douglas mandou uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, um beijo. O Gabriel Furtado também, boa tarde, o melhor programa. Gratidão. Boa tarde, Gabriel. A Cristielen Cauane mandou uma boa tarde. Boa tarde, Cris. O Jaime, boa tarde, irmãzinhas. Boa tarde. A Tati Furlani também, boa tarde, garotas. Boa tarde, Tati. O Cacique Alex mandou também, boa tarde. O povo Caimbé está em luto pela perda do filho do cacique Juvenal. Caimbé, da aldeia Massacará, no município
no município de Euclides da Cunha, Bahia. Poxa, cacique, meus sentimentos aí para toda a família Caimbé Sim. e para o nosso querido irmão cacique Juvenal. A Elizabeth Abraão também mandou uma boa tarde, amadas. Aí a Tati Furlani fez um comentário. Uma fase difícil essa das escolas. Realmente, Sim, com certeza. a gente que tem um contato mais com a população assim, que está voltando, né? A gente está enfrentando esse mesmo cenário. Exatamente. Aí o cacique Alex falou, mais uma liderança que se parte por motivos da Covid-19. Então, assim, mais uma perca por essa trágica doença, né? Sim. Então, assim, aproveitando, né, que ele está falando dessa questão da perca por Covid, a questão do luto, né, Amanda? Sim. Muitas crianças e verdade. adolescentes também teve muitas percas e acaba chegando na escola com esse tipo de sentimento e passa para o professor ou coordenador ou profissional da educação e o profissional não tem nenhum amparo para estar dando para essa criança e talvez ela ache que vai encontrar na escola, né? Sim, exatamente. E eles não por culpa deles, né? Mas eles não têm esse preparo, né? Sim. Não teve a preparação para esse cuidado. Isso é muito importante. Porque é uma realidade mesmo, né? Imagine o quanto de crianças e adolescentes que não perderam algum familiar. Muitos. Sim. E os professores também, né? A gente não pode esquecer dos professores que também perdeu a família. Sim, verdade. E uma coisa importante agora é a questão da vacinação, né? Parece que as crianças agora de 18 a 12 anos vão receber a vacina, mas as crianças menores não, né? Então, assim, traz uma preocupação. Por quê? Porque, querendo ou não, ela tem um contato. Sim. Né? A gente não pode negar que tem um contato. Aí, vai na escola, tem um contato com as crianças demais, com os professores, aí acabam levando para casa. Sim. Às vezes é os pais que cuidam, mas a grande maioria são os avós. Já de idade. Então, assim, a insegurança, ela acaba o quê? Aumentando ainda mais. Exatamente. Aí não tem como evitar, porque não tem com quem deixar. Então, é algo que, se a gente for generalizar, é algo muito difícil de estar lidando, né? Então, assim, dando continuidade aqui, a Elisete mandou uma boa tarde, doutoras Amandas. Boa tarde. A FECACESP. A FECACESP, para quem não conhece, é a festa de final de ano da Amigos e Colaboradores do Estado de São Paulo, que já há 2 anos não está tendo, né, Amanda? Sim. Por causa dos protocolos aí. A gente até achou que talvez esse ano teria. Sim. Mas acredito que para evitar aí, talvez esse ano não tenhamos novamente. O João Abraão, presidente nacional da Capesp Jovem, desejando uma boa tarde. Boa tarde, João. O Maurício da Rocha Saraiva, nosso diretor aqui querido, que nos auxilia. Está colocando o nosso programa no ar aqui nos bastidores. Com certeza. Desejou uma boa tarde. O cacique também, cacique Alex, gratidão. Gratidão. E o Sérgio Zicran também disse gratidão. Então, assim, já que a gente está falando de gratidão, gostaria de estar agradecendo aqui as pessoas que estão nos assistindo, nos ajudando aí com a audiência, os diretores, tanto o William quanto o Maurício, que nos auxilia, está colocando o nosso programa no ar. Com certeza. E ao Sérgio Zicran, diretor e fundador da Capesp, o Alan Montoro, presidente, que disponibiliza esse espaço aqui para a gente estar fazendo o nosso programa. É uma coisa, Amanda, que eu acho importante, antes de a gente retornar falando da educação, as pessoas estão solicitando para estar participando do nosso programa. Então, quem quiser participar, a gente está aqui de portas abertas para estar recebendo você aqui no nosso programa. Bom, a gente estava falando, né, da questão dos professores não ter esse tipo de preparo, né, para estar recebendo as crianças com
com aspectos tanto ansiosos, quanto inseguros, quanto até mesmo a questão do luto. Sim. Então, assim, não é culpa do professor em si, Sim. mas ele pode estar fazendo um encaminhamento. Então, ele pode estar solicitando que a criança passe por um psicólogo ou um psicopedagogo, ou seja ele qual especialidade o professor achar que deve, porque ele precisa também desse auxílio. E os pais, nesse momento, eles precisam estar cada vez mais presentes. Isso é mais do verdade. que estavam anteriormente. Porque Sim. o professor, ele está precisando, gente. É importante a gente estar falando isso. Não deixa os seus filhos, estudando, tá na aulas online, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Como que tá o psicológico do seu filho nessa questão das aulas online? Porque não tá tendo contato com ninguém, Exatamente. né? E uma coisa que eu acho bastante importante, né, que eu sempre falo para os pacientes, é a questão de uma atividade física, né? Sim, com certeza. A gente fala sempre. E assim, Amanda, quando a gente fala de atividade física da criança, eu sempre sugiro o que ela goste. Mas se o pai, ele pergunta, né, o que você sugere? Geralmente, eu sugiro a questão da natação, Sim. que eu acho que é algo que a criança Fantástico. gosta bastante. Sim. Seria uma sugestão sua? Seria, sim, com certeza, uma ótima sugestão. Até por conta da natação em si, ela estimula no crescimento da criança, né? Desenvolvimento todo. Ela trabalha todos os músculos da criança, no fortalecimento de todos os músculos. Também auxilia bastante na parte respiratória, então para crianças que têm asma e tudo mais, ela pode estar auxiliando muito. Fora que é super prazeroso, né? Sim. Brincar na água, que criança que não gosta, né? Aprender Sim. a nadar é muito importante também, né? Eu acho que deveria ter, sim, em todas as escolas, aulas de natação, porque é muito importante. Todos nós deveríamos saber nadar. E a criança ama, então é fantástico. Porque assim, geralmente os pais, eles têm receio de mandar para a escola por todas essas questões que eu falo. Mas a gente não tem que pensar só no bem-estar da criança dentro de casa. Ela precisa sair, ela precisa ter o contato com as crianças. Sim. E geralmente criança, quando fala de brincar na água, ainda mais esse calor que a gente tá começando a ter. Acho que nada mais como uma piscina para ele estar brincando, né? Fantástico. Fora os benefícios que você falou. Sim. Que tá oferecendo. Mas assim, e uma criança que os pais talvez não tenham uma condição financeira que possa estar proporcionando, teria outros tipos de atividades? Sim, na verdade, eu acredito assim, existem crianças que não têm como, por exemplo, ir até um espaço para praticar alguma atividade física, mas tem uma casa, tem um apartamento, tem um quintal. Então, a gente tem que adaptar algum tipo de exercício para o local que a criança vive, para as condições dela. O importante é nunca deixar essa criança somente sentada, assistindo televisão, mexendo no computador, mexendo no celular. Só isso você acaba prejudiciando a saúde dessa criança. Então, você tem que estimulá-la de alguma forma. Então, primeiro, pergunte o que ela gostaria de fazer, o que ela mais gosta, que às vezes uma brincadeira já serve como atividade física. Se for feito todos os dias, tem um horário estabelecido, só isso já vai ajudar bastante o desenvolvimento da criança. E a gente tem que lembrar que a escola, ela tem esse meio também, né? Tem as atividades fora de lazer, que são feitas algumas atividades. Então, se você está com receio de levar a criança na escola, então adapte para o seu local onde você vive. Mas se a criança está voltando a ir à escola, já é um benefício, porque ela vai ter algum tipo de movimento ali, de alguma atividade física, de alguma coisa. E fora isso, outras coisas já começaram a abrir. Então, por exemplo, as academias.
As crianças, os meninos, principalmente, as escolinhas de futebol, que também estão voltando. Então, não tem mais não tá se tendo ainda restrição de toque, de contato, mas alguns exercícios que você faz sozinha, você ainda já consegue fazer. E fora que a criança vai ter o convívio, mesmo que ela não possa se aproximar de outra pessoa, ela vai ter o convívio, vai ficar mais alegre, vai ajudar até na saúde mental dessa criança. Então, uma coisa leva a outra, né? Um estímulo ajuda no outro. Porque como eu havia dito, né, as escolas, ainda mais que tá com crianças menores, ela tá tendo esse tipo de dificuldade. Sim. Porque, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar visitando uma escola de crianças menores, mas elas estão sempre juntas, elas estão sempre dividindo os brinquedos. Sim. E os professores, eles sempre estão, às vezes, tem que ter o toque, pegar na mão, fazer aquele movimento de pincel. Então, assim, tá sendo muito difícil esse manejo. Então, assim, claro que o número de crianças é menor, isso também auxilia muito, mas tem tudo esse cuidado. Então, assim, formas de a gente estar se adaptando. Então, assim, brincadeiras que a gente sabe que criança não para, né? Exato. Se movimentando todo o tempo. E se uma criança é difícil, imagina diversas, né? Tentando fazer esse cuidado. Então, assim, os pais que estão nos assistindo, auxilia a criança. Sim. Que isso, ela tem que sair de casa já pronta pra estar... Já com as normas pré-estabelecidas, já entendendo. Saber se comportar de forma adequada. Exatamente. A gente tem alguns outros comentários também. O Sérgio, beijos, doutora. Maila, boa tarde. Boa tarde, Maila. Boa tarde, Maila. Águida, boa tarde, Amanda. Boa tarde. A Feca Cesp fez o comentário aqui pra Maila. Maila, bonequinha, senti saudade de você. Beijos. Maila também sentia a sua falta, viu? Maila, só pra constar, você está convidada a comparecer no nosso programa. Você já foi chamada, só que você... Fica nos enrolando. Então, assim, o por convite favor. Está sendo estendido aqui ao vivo, hein, Maila? Agora você não pode recusar. Então, a Maila é a nossa irmãzinha aqui, estudante de psicologia. Com minha certeza. Futura colega aí de profissão. E gostaria de tá vindo aqui para falar como é que tá sendo a questão das aulas online, porque na faculdade ainda não voltou. Sim. E pelo que eu converso assim com os alunos que estão na graduação, parece que não volta ainda esse ano. Mas como que tá sendo os desafios, né? Ainda mais na questão da psicologia, que nos últimos anos a gente acaba fazendo estágios, né? Em algumas instituições, e devido à restrição eles estão barrando assim, não que eles não queiram, né? Mas tem que ter o cuidado, né? Ainda temos que ter esse cuidado. Então, não são todos que estão fazendo estágio, ou estão mais uma carga horária reduzida, e também tem todos os protocolos que tem que ser seguido. Então, Maila, venha nos contar como é que tá sendo essa sua rotina. Lembrando que estamos no mês do psicólogo. É verdade. E do nutricionista. Então, Maila, vem aqui pra compor o time aqui, Maila. Só falta você. Bom, e Amanda, como que fica a questão da nutrição nesse meio aí da educação? Eu trabalho, né? Eu tenho oportunidade em trabalhar na educação mesmo, né? Nas creches. E a gente vê a dificuldade que está sendo, principalmente também na hora da alimentação. Por conta de todos os protocolos que têm que ser seguidos, por conta do distanciamento social. Os seis, não somente os seis, né? Não somente as creches. A educação, as escolas, elas foram projetadas para um determinado quantidade de alunos, mas todos muito perto, muito próximos uns dos outros. E hoje, mesmo atendendo em quantidade reduzida, já se vê que lotou.
porque não tem como colocar, por exemplo, as creches agora estão atendendo 60% da capacidade. E tem creche que não consegue atender 60% da capacidade, porque respeitando os protocolos só consegue assistir 30%. Então, imagina a dificuldade, né? E vários turnos, então os horários mudaram das refeições. Então, a refeição do café da manhã, por exemplo, tem creche, tem escolas em geral que agora dividiu em 3 turnos para conseguir que todos se alimentem. Então, mudou-se várias coisas. E você vê a dificuldade na hora das refeições, principalmente nas crianças que querem que o amiguinho coma o que você está comendo. E os professores que têm que auxiliar todos. Então, sempre que vai manusear, auxiliar uma criança, depois tem que fazer uma higienização para auxiliar outra criança. E muitas das vezes as duas estão precisando de auxílio no mesmo exato momento. Então, como que é difícil, assim, né? Como que é difícil. Um desafio, né? Desafio. Isso, é um desafio muito grande. E também uma coisa que é muito interessante, assim, de se falar, é que o período que elas ficaram em casa, muitas das vezes elas comiam o que elas queriam. Né? A gente já trouxe isso em outros programas, né? Os pais não, mesmo estando em casa, não conseguiam dar atenção adequada para os seus filhos, ou não conseguiam fazer fazer a sua alimentação e acabam pedindo sanduíches, pizzas, ou comendo o que é mais prático, como bolachas, doces, salgadinhos. E a criança foi pelo mesmo meio, o adolescente também foi pelo mesmo meio. E agora? Eles voltaram. Principalmente quando a gente fala dos bebês, eles perderam aquela parte, bebês e crianças, né? Eles perderam aquela parte da educação nutricional que as creches faziam. Então, que a gente introduzia a fruta na hora adequada, introduzia o arroz, o feijão, ensinava como que era comer um brócolis, uma cenoura, uma beterraba. E agora? Eles nem sabem o que são isso, não querem comer de jeito nenhum. Na casa deles, eles comiam muito produtos industrializados, então eles vão para as creches, para as escolinhas infantis, sem querer comer a comida da creche. Fica o período inteirinho sem se alimentar. Chega em casa, os pais ficam com dó e dão o que ele quer. E aí, como é que fica a nutrição? Vai por água abaixo. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer agora. E reconstruindo e fazendo com que essa criança entenda, e até mesmo esse adolescente também, ele crie novos hábitos alimentares. Então, a importância também de um profissional da nutrição dentro desses locais da educação. Uma coisa que você falou que eu acho, assim, não que seja bacana, mas interessante, que a criança realmente não sabe o que é determinado alimento. A gente fala, gente, é um absurdo. Sim. Não, realmente. Sim. Eu atendo algumas crianças que têm alimentação seletiva, ela não reconhece o que é uma cenoura. Sim. O que é um brócolis. E esse momento na escolinha, eles oferecem. Isso. E a criança não sabe o que é, não querem nem experimentar. Não querem, né? nem experimentar, exatamente. Porque assim, se a gente pensar, isso sempre foi feito na educação, né? A educação nutricional, ela faz parte da educação. Então, principalmente nas creches, a gente sempre vai ensinando as crianças, os grupos alimentares, para ela se apropriando dos alimentos e querendo comer. Só que por passar esse tanto tempo longe, a criança que estava apta a já se alimentar de uma forma adequada, hoje ela não está. Então, ela está se alimentando defasadamente. Então, você tem que fazer o trabalho que você iria fazer lá no comecinho, você está fazendo no final para a criança que já está indo para o primeiro ano. Então, tudo se atrasou. Né? E infelizmente, a educação, ela se atrasou. E aí entra a educação psicológica, a educação nutricional. Então, é um desafio. É um processo. Né? Então, tem que ir aos poucos. Tem não que ir adianta aos a gente. poucos. Saímos da pandemia, liberar tudo. Não. Quando a gente fala de crianças, adolescentes, tem um processo e é um processo
que é longo, um Sim. processo minucioso, né, que a gente Exatamente. fala. E quando a gente fala em adolescentes, é mais dificultoso ainda, porque ele já tem autonomia. A criança, ela tá ali, você, querendo ou não, você dá um jeito e você consegue fazer ela comer. Consegue fazer ela experimentar e assim vai. Mas o adolescente, ele já tem toda... ele já passou por todo esse processo, ele já tá com autonomia, só que ele não teve a introdução de novos alimentos. Então, ele ficou por um período muito grande, comendo alimentos que não deveria comer, muito processado, muito refrigerante, muito biscoito, muito salgadinho. E agora, vai na lanchonete lá da escola, tá servindo maçã. Não vão comer a maçã. E eles têm autonomia, têm dinheiro, e aí come fora. Então, também é muito importante ter essa reeducação alimentar nas escolas que atendam os adolescentes, porque vai ser muito importante. Quando a gente pensa em alimentação na fase da adolescência, é para prevenir diversas doenças que você pode ter na sua vida adulta. Então, se você passa a sua adolescência só consumindo produtos inadequados, você tem uma predisposição muito grande a outras doenças quando você tiver adulto. Então, diabetes, hipertensão, dislipidemia, gordura no fígado, um monte de coisa. Então, tem que ter essa aprendizagem. Eu acredito que essa aprendizagem, ela deveria ter dentro de casa, né? Também. E não da escola para casa. Sim. Então, assim, se vocês aí que estão nos assistindo... Sim, com certeza. Mesmo se não tiverem criança puder estar fazendo essa reeducação alimentar, né? Com certeza. E a reeducação alimentar é para todas as idades, né? Não tem essa. Porque só a criança tem que comer fruta. Olha, é incrível, assim, eu já vi casos de famílias que compram frutas, legumes e verduras somente para as crianças. Porque elas têm que ter uma alimentação nutritiva, mas você também, como pai, como mãe, também tem que ter. E se você se alimentar de uma forma correta, seus filhos também irão se alimentar de uma forma correta e tudo será melhor. Sim. Mas assim, quando a gente fala, né, de uma reeducação alimentar, a gente brinca assim, mas, pessoal, é importante ter um acompanhamento com uma nutricionista. Não vamos fazer uma reeducação alimentar aí por conta própria, né? Exatamente. Não é só uma coisa que é importante falar, tem pessoas que acabam falando, vou ter uma alimentação adequada, acaba só comendo salada e fruta, gente. Exato. Por favor, né? Exato. Vamos saber que isso não é nada saudável. Também não é saudável. Ou comer apenas uma ou duas frutas, achando que as frutas é o ideal. Tem muita fruta aí que não é o ideal estar comendo. Então, por isso que é importantíssimo a questão do acompanhamento nutricional, tanto para a criança quanto para o adolescente, para criança, adulto, idoso, enfim, não tem uma idade aí específica. E quando a gente fala da alimentação, nesse momento de pandemia, a gente soube aí que muitas crianças acabaram, não só crianças, mas em geral acabou tendo prejuízo, porque a gente fala, né, a gente tem mais tempo em casa. A gente teria mais tempo de cozinhar e a gente acabou não fazendo nada disso. Fast food, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. E uma coisa muito importante também, que foge um pouquinho assim, mas que entra. Reeducação alimentar não é dieta. Então, muitas das vezes as pessoas falam, eu tô fazendo dieta, tal. Tô me alimentando bem. Não é assim que funciona. As dietas, elas são restritivas. Você tira alguma coisa do seu cardápio, não importa o que seja, carboidrato, gordura, que é fundamental para o seu organismo e por isso você acaba emagrecendo. Isso é uma restrição. A reeducação alimentar, ela não trabalha com restrições, ela trabalha com educação. Você reaprende a se alimentar da forma correta. Então, isso é muito importante também. E é isso que a gente faz dentro das escolas. A gente não proíbe as crianças e nem os adolescentes a consumir esses alimentos que eu falo, que eles gostam. Sanduíches, pizzas, refrigerantes, salgadinhos. Não é uma proibição, mas se eles entenderem
também o que é uma alimentação saudável e passarem a consumir, eles vão consumir moderadamente esses alimentos que não são tão bons assim. E aí acaba tendo um equilíbrio. E acaba conhecendo outros alimentos, Sim, né? exatamente. O cardápio acaba sendo mais estendido. Exatamente. A Mayla disse que está marcado. Quero só ver. Eu também, tô esperando. A Marli. Oi, Belas. Cheguei. Marli. Ah, gratidão, irmã Marli, tudo bem? A Marli, ela faz deliciosos pratos. Ela tá sempre É verdade. compartilhando nas nossas páginas do Facebook. Bolos, tortas, saladas, sucos fantásticos. Que eu amo e fico babando, que eu queria estar comendo. A Denilza Caimbé, boa tarde, irmãs Amandas. Boa tarde. É verdade, irmã Amanda, temos que nos alimentar muito bem, com muitas frutas e verduras, tudo de bom. Eu amo muito de frutas. Eu também amo muito as frutas. Ah, ela disse também. Eu também senti sua falta, irmã Maila. Olha só, Maila, como você Olha, faz Maila, falta. você fez falta. De mim ninguém sentiu, só de você. A nossa irmã Denilza Caimbé mandou uma pergunta, Amanda. Sim. Irmã Amanda, a sopa engorda? Não. A sopa não engorda. Quem engorda é quem consome demais. Tudo em excesso causa prejuízo no nosso organismo. A gente fala isso em todos os nossos programas porque é uma verdade. Então, não é que a sopa engorde, nem o arroz e feijão engorda, não é isso. É o excesso. É o excesso, é comer calorias a mais do que o seu corpo necessita. Isso sim te faz engordar. A gente não precisa excluir nenhum grupo alimentar. A gente só precisa consumir as calorias adequadas para o nosso organismo. Então, não, sopa não engorda. É só não comer demais. Ela respondeu, kkkk. Irmã, acredito que tá respondida a pergunta. Tem uma outra aqui também. A Águida mandou assim: uma criança, quando perde um ente querido, ela tem alteração alimentar e comportamental? Sim. Quando a criança ela perde o ente querido, dependendo da relação entre ela e a pessoa que ela perdeu, acontece sim uma alteração no comportamento, ainda mais se ela é poupada de determinados detalhes, né? Eu já falei aqui uma vez que quando a criança ela perde esse ente querido, ela tem que ser notificada. Tem que explicar, claro, de uma forma para a criança entender. Sim. Não pode falar como se ela não fosse entender ou não fosse sentir falta. Porque acaba tendo outros prejuízos, como a questão do abandono. Então, sim, ela tem sim uma mudança de comportamento. E tá falando aqui também se ela tem uma alteração alimentar. Não necessariamente a alteração alimentar, mas pode ter relação sim. Não só esses aspectos, mas dependendo de como a criança tinha, como que era esse laço entre ela e esse ente, como que ela foi notificada, porque acaba tendo essa questão de comportamento, ela acaba se sentindo um pouquinho mais triste, um pouquinho mais quieta, ou não, ou ela pode não... Vou usar o termo aceitação, mas uma aceitação melhor. Então, por isso, a importância da notificação. Sim. E é interessante porque existe uma relação que a gente chama de alimentação afetiva, que é quando a gente liga o alimento a algum determinado sentimento. Então, por exemplo, se a criança comia aquele alimento sempre com o ente que ela perdeu, provavelmente ela pode ter uma rejeição quanto a isso. Sim. Ou até desencadear algum tipo de transtorno, né? Querer compulsão alimentar, alguma coisa Ainda assim. mais se no momento das refeições ela estava junto com a criança. Era essa criança, esse adulto que fazia alimentação com a criança, ela que proporcionava alimentação. Então, tem tudo uma relação. A gente precisaria fazer um estudo, uma anamnese mais aprofundada para ver quem seria esse ente querido, né? Porque é algo generalizado assim.
mas a gente pode dizer que realmente sim tem uma relação. relação. Uhum. E a FECACESP, a Rosana Afonso mandou assim, Amanda saiu aqui. Amanda nutricionista, também senti a sua falta. Ai, gratidão! Pensei que ninguém tinha sentido a minha falta. O Márcio Reis aqui também desejou uma boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, a gente tá quase no finzinho do nosso programa. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a questão da volta às aulas aí. Sim. Claro que seria importante a gente estar recebendo tanto um aluno que esteja ingressando, Com certeza. ou também um professor, que acredito que eles, como estão nesse vivenciando, né? Na poderia prática estar mesmo. passando um pouquinho Sim. mais de informações para nós. Verdade. Mas referente a esses aspectos emocionais que vocês possam estar vivenciando aí, eu me ponho à disposição de a gente estar conversando, dialogando, esse bate-papo que pode estar, enfim, auxiliando aí nessa questão, para também estar ajudando a definição dos pais que ainda estão em dúvida nessa questão de será que eu volto? Levo. Será que ele pode ser contaminado? Sim. Será que não? Então, assim, a gente pode estar conversando, tentando identificar um pouquinho mais essa questão. Com certeza. E Eu você, também Amanda? me coloco à disposição. Dúvidas sobre questões nutricionais, tanto de criança, de adolescente, adulto, pode estar entrando em contato comigo, que eu estou aqui sempre à disposição para todos vocês, tá bom? E acho que hoje é só. Gratidão a todos que nos assistiram, que estão sempre aqui curtindo, comentando nos nossos comentários, nos nossos vídeos, desculpa. E lembrando também do nosso canal no YouTube, que nossos vídeos sobem pra lá também. Isso, o nome do gente. programa também é Nutrindo a Saúde Mental. A gente tá tanto na Rádio Acapesp quanto no YouTube, tá? Então segue os dois, que lá tem vídeos diferentes também. A irmã Marli escreveu: Amandinha Nutri, perdeu meus quitutes. Pois é, perdi mesmo. Que pena. A Denilza: Irmã Amanda, você é a flor que perfuma o nosso espaço. Senti sua falta. Beijos no coração. Ai, gratidão. Ai, agora eu tô me sentindo amada. Gratidão. Eu também senti sua falta. Ai, obrigada. Bom, já que a gente tá aqui ao vivo, vou fazer um convite especial para nossa irmã Marli. Sim, Pra isso estar participando do mesmo. nosso programa aqui, Com falando dos certeza. seus deliciosos pratos. Isso, venha pro meu time Saudáveis. aqui, dos pratos saudáveis. Também falar da questão da masoterapia. da Das questão- terapias holísticas, né? Isso. Olha, muito legal. Então, a irmã Marli está convidada aqui para estar participando do Convidadíssima. nosso programa. Seria um prazer estar Com certeza. recebê-la, né? E também a todos que estão nos assistindo, Sim. podendo estar participando do nosso programa. Ó, ela já confirmou, ela disse vou sim. Ah, ótimo. Então, Então, vamos marcar o dia já, hein? Vamos conversar no particular para estar Sim. marcando um dia pra gente ter a presença da nossa querida irmã. Isso aí. Bom, então eu acredito que é isso, Amanda. As considerações finais, só agradecendo, passando o meu contato como sempre, que é tanto o Facebook quanto o Instagram, que é Amanda Rayala. Eu também tô no WhatsApp. no WhatsApp. Com o WhatsApp, é que eu tô lendo os comentários tá. aqui. O WhatsApp é 11 99194 5667. Vocês podem me chamar, eu tô sempre online e disponível para todos vocês. E também no nosso canal do YouTube, como você mesmo falou, Sim. a gente tá postando os nossos programas, mas também a gente posta alguns vídeos aí individual para tá ajudando. E pessoal, vocês que estão nos assistindo,
Manda sugestões, é Por sempre bom a favor, gente estar sim. aqui abordando um assunto que vocês acham interessante, né? É verdade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar comentando, que às vezes a dúvida de vocês é a dúvida de várias outras pessoas. A nossa irmã Denilza Caimbé falou: Irmã Marli, leva os seus deliciosos pratos. Por favor, degustação, a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, Amanda. Sim. Quer passar o seu WhatsApp também? Vou passar os meus contatos. No Instagram eu tô como Amanda Oliveira Nutri, com Y no final. No Facebook eu estou como... Ih, confundi. No Instagram eu estou como Amanda Nutri, com Y no final. E no Facebook eu estou como Amanda Oliveira Nutri, também com Y no final. Quem quiser me chamar no WhatsApp, fica à vontade também. O número é 960 33 novamente 70. Gratidão a todos. É isso Até aí. o próximo programa Nutrindo a Saúde Mental. Beijo a todos e até a próxima semana. Até. A nossa querida irmã Marli disse que vai trazer. Vou levar. Olha, aí sim. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gratidão. Gratidão.